O gosto pela leitura começa com uma boa história, e são as histórias que constroem a nossa vida. Já imaginou como deve ser a cabeça de uma menina que deseja ser uma árvore? Quais são os mais profundos desejos, sonhos e pensamentos guardados no coração das crianças? Esses são os assuntos de hoje do nosso Clube do Livro. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o poeta, escritor e jornalista Ramon Nunes Melo e a escritora Ana Cláudia Ramos. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com esse livro fantástico que você trouxe. Mostra a capa, Ramon. A menina queria ser árvore. O que se passava na cabeça dessa menina? Muitas coisas. Na verdade, a ideia do livro surgiu quando eu comecei a ler a história da Dalgisa Neri, que é uma poeta carioca, que inclusive foi deputada por 3 mandatos no Rio de Janeiro. E ela, quando eu li a biografia dela, que foi escrita pela professora Ana Ruda Calado, aí a Dalgisa conta a Ana Ruda conta a história da Dalgisa, dizendo que quando ela era criança, ela deitava em frente às raízes das árvores em casa e ficava aguardando sua transformação em árvore. Quando eu li isso, ficou muito forte em mim aquela imagem, sabe, assim. E, de certa maneira, eu tenho um amor muito grande pelas árvores, né, assim. Eu sou daquela tribo das pessoas que abraçam as árvores. É isso que eu ia te perguntar. Chama dendrólatra. Também já dei meus abraços. Mas tem esse nome? O nome é dendólatra. Nossa, nunca soube. E aí, o Rubem Fonseca também é dessa tribo, né? Assim, essa galera que gosta de árvore e tal. E eu amo muito a natureza. Frequentemente vou à natureza no sentido de ir numa cachoeira e tal. E aí eu vim cultivando essa vontade de escrever um infantil, assim. Minha área é a poesia, especificamente, né, assim. E aí eu escrevi esse livro foi em 2011 e acabei publicando esse ano somente. A poeta Luísa Moschini foi quem me apresentou a editora e eu chamei o André Cortes, que é um ilustrador que eu gosto muito, que é um cara que um artista que trabalha com aquarela. E entreguei o livro para ele para poder fazer, assim. Então, segura um pouquinho para a câmera dar tempo de vir aqui, olhar aí as ilustrações do livro. Olha que lindo. É uma aquarela mesmo, né? É aquarela. E o papel é um papel reciclado também do livro. Não, então, ficou super bonito. Tem todo um conceito, assim, de preservação, sabe? E... Levanta mais, bota ele mais em pezinho. Isso. Bacana. E como é que é essa história? Como é que foi construir essa história? Porque tudo bem, há um gosto, há um desejo e uma imagem. Havia uma imagem na sua cabeça. Mas construir essa história, que menina é essa? Eu tive foi uma elaboração de tempo. Você estava até conversando, a Cláudia estava falando ali fora que ela acredita de você focar num público específico e tal, para quem você está escrevendo, principalmente quando você está de criança, que tem faixas etárias diferentes, assim, né? Em princípio, eu não tive essa preocupação. Eu comecei a escrever a história também me baseando na memória, assim, no sentido que eu tinha uma avó que era dedo verde, sabe? Aquela avó que planta tudo que ela planta dá. Então, assim, minha avó Edith era assim, eu ia na casa dela, eu ficava maravilhado, assim, porque toda semana ela estava plantando alguma coisa. Ficam bonitas, né? Umas rosas, eu lembro da minha avó. Exato, umas assim, rosas. E o quintal todo florido, e todo cheio de árvore e tal. Isso era muito marcante em mim, assim, essa pessoa, porque não qualquer pessoa que tem esse dom, né, assim, essa relação com a natureza e tal. E aí eu queria trazer essa avó para o livro de uma maneira, então ela é uma menina que não conhece a mãe, então ela tem um relato da avó e ao mesmo tempo essa avó que tem uma relação com a natureza e essa garota, ela vai anotando o nome das árvores que ela gosta, porque ela tem um desejo de ser árvore. Então, e o pai dela fala que ela não pode ser uma árvore, no máximo ela pode ser uma florzinha. Ela fala, florzinha eu não quero. E aí tem essa coisa dessa menina mais rebelde, no sentido de querer conseguir realizar a sua vontade e tudo mais. Muito legal. E a sua história, quer dizer, a história que você trouxe, mostra a capa do livro também. Se chama Em Algum Lugar do Mundo. Que coisa linda, eu li sobre o livro, achei tão poético, tão
Por que você trouxe esse livro? Olha, por que eu trouxe esse livro? Na verdade, esse ano, né, assim, eu trabalho basicamente com literatura infantil, é o meu carro-chefe, vamos dizer assim. Eu tenho livros para adultos, tenho livros teóricos na área de literatura infantil, mas a escrita para a infância e juventude foi uma opção, né? E esse ano saíram alguns livros, né, que já deviam ter saído, mas saíram esse ano, e eu escolhi esse, né? Por que eu escolhi trazer esse em algum lugar do mundo, que fala de crianças que podem estar literalmente em qualquer lugar do mundo, né? Porque eu acho que ele é um livro que fala de sentimento e respeito pela infância, né? Eu sempre percebo que muitos adultos, eles não têm um cuidado no entender o sentimento da criança, né? Ele entende ali do que ele pode dizer, do sim ou do não, mas não entende aquela alma mais profunda da infância, sabe? Os sentimentos que vão ali dentro daquela criança, que de repente quer ficar quieta e o adulto não entende. Por exemplo, só para ter uma ideia, se eu tivesse conhecido esse menininho, ele teria sido um dos personagens do livro. Ontem eu estava numa escola em Araruama e um menininho que era bem agitado, ele virou para mim e falou assim: Ana, eu tenho que te explicar uma coisa. Eu falei: sério? Então me explica. Chamava-se Vitinho o nome dele. E ele falou assim: os adultos têm que entender que crianças agitadas como eu, quando ficam quietos, não estão com problema. A gente só está respirando um pouquinho para tomar ar e começar a fazer tudo de Pegar novo. Impulso. Pegar impulso. Sabe? Então são esses sentimentos que muitas vezes os adultos não têm essa compreensão, né? E eu trabalho com a infância, assim, além de ser escritora, eu sou professora, não estou mais em escola, mas trabalhei anos dentro de escola, pegando todas as faixas etárias, porque eu trabalhava dentro da biblioteca, dando aula de literatura infantil. Então eu pegava do maternalzinho ao 9º ano. Isso me deu uma experiência incrível, né? De entender como é que funciona a cabeça dessa moçada, né? Então eu peguei nomes que podem estar em qualquer lugar do mundo, né, que poderiam caber em vários lugares e que falam dos sentimentos das crianças, né? Então são as crianças contando, e o ilustrador, ele fez um trabalho bárbaro, porque na verdade são várias crianças contando, né? Então em cada página tem mais ou menos, se eu não me engano, 2 crianças. Aqui está começando, estão todas as crianças, você não sabe quem é quem, né? Então nas páginas tem sempre 2 crianças e não tem uma legenda tipo, aqui está falando nessa página da Bela e do Léo. Não tem a Bela e o Léo. Você não sabe onde eles estão, né? Então, em cada virada de página, você tem cenários. E esses cenários aqui, você fica se perguntando, uau, quem é quem? Quem é quem? Né? E ao final, o que ele faz? Ele nomeia as crianças. Foi uma jogada do ilustrador. No que ele nomeia as crianças, o que você tem vontade de fazer? Voltar e falar: uau, cadê o Chico? Cadê a Malika? Né? Nossa, onde está a Rita e o Jamilson? Por onde eles andam aqui dentro? E ele fez uma coisa incrível, que ele não usou cor nos personagens. Os personagens todos são da cor da página. Né? Eles até diferem do restante do personagem, mas a cara deles toda está da cor do papel. Aonde ele marca as diferenças é pelos cabelos, pelos desenhos. Sim. Então eu achei isso incrível, assim, tem jogadas muito bacanas, ficou uma parceria muito grande, né? Então eu queria trazer essa discussão, que eu acho que é uma característica minha, de ter nas minhas obras algo que fale sobre o respeito, sobre a criança, sobre o respeito. Como é que foi essa pesquisa? Tudo começou porque eu estava uma vez num grupo de amigos e o Davi, que é um jovem adulto, vamos dizer assim, ele falou que quando ele era criança ele tinha pavor de injeção e de que ele ia pesquisar, ele jurava que ele ia ficar médico, se tornar um médico na vida adulta, para pesquisar um jeito de nunca mais nenhuma criança tomar vacina na vida, né? Não tomar injeção. Aí a Hannah, que estava junto com a gente, falou que, como ela era muito branquinha, ela adoraria ir à praia sem virar um tomate, assim, um pimentão, que ela queria ficar morena. E aí eu comecei a perceber que as pessoas têm seus sonhos. E eu sempre convivi com criança, né? Então eu fui recolhendo algumas histórias e outras eu inventei, né? Para isso que serve a gente ser, né, um escritor, né? Para inventar os mundos, as histórias, enfim. Então eu fui trazendo isso tudo, né, para o livro, né? Eu queria só mostrar como que começa assim, dizendo que nesse momento, em algum lugar do mundo, há uma criança pensando no que acontece por dentro dela, em sua casa, sua família, sua escola, no local onde mora. Muitos adultos nem imaginam que isso possa acontecer. Não entendem os silêncios das crianças e menos ainda seus pensamentos. Crianças adoram inventar coisinhas, são meio poetas, meio cientistas e quase sempre investigadoras. Muito! E aí daí vai começar sempre, né, uma criança contando, e vai das coisas mais
profundas, assim, de dores maiores que as crianças sofrem. Tipo, tem uma que ela está pesquisando a cabeça dos adultos, porque ela não entende por que os adultos mandam as crianças fazerem coisas que eles próprios não conseguem fazer. Como Mas é realmente apagar a luz quando sai de um lugar, enfim, coisas assim. Comer certas coisas que não comem. Voltando aqui, porque vamos lá, a gente vai e volta. Ramon, quais foram os desafios que a Sônia encontrou para se transformar em árvore? Ela se transforma em árvore, sem dar spoiler, mas já dando, sem querer que você dê. Eu tava louca para fazer Eu não vou falar não, vou deixar para ler no final. Mas, desafios. Não, os desafios é assim, é lidar, por exemplo, com o pai dela, que ela chama ele de lenhador, pelo fato dele cortar árvores, e ela não gostar disso, porque justamente ela quer ser árvore, como você vai cortar? Então ela tem esse impasse, assim, esse conflito com o pai, a relação com a própria avó, que conta histórias para ela, e ela vai guardando esses nomes de árvores, e vai guardando numa agenda os nomes das árvores. Tem um caderninho? Tem um caderninho e tal. E você falou de Araruama, a cidade onde eu nasci, lá, Araruama, assim. Eu lembro, por exemplo, esse gosto pela literatura infantil, para mim, é muito precioso, tá? Lançando um livro infantil, porque isso trata diretamente com essa infância, né? Esse imaginário tão rico que é da criança, né? E tá dialogando direto com a criança, é muito lindo. Eu dedico o livro a uma das crianças que eu dedico a várias, mas uma delas é a Isis, que é uma menina que ela é super, como dizer assim, ela é criativa, então ela está sempre brincando sozinha e ao mesmo tempo inventando histórias. E quando eu falei, vou dedicar o livro para você, a menina queria ser árvore, ela arregaçou um sorriso enorme, assim. E isso é muito lindo, assim, de você ver como aquilo ali preenche, e ela lê a história e contar de que forma que aquilo ali atravessa ela também, né? Assim, o imaginário infantil. E a história é baseada nesse contexto, assim, da memória, da relação com a família, de uma vida mais ligada à terra, que hoje em dia é tão difícil, valores, né? Os verdadeiros valores, né, da gente aqui. Exato, de lidar assim, com a terra, com a árvore, com a natureza, e valorizar esse espaço que hoje em dia você vê muitas crianças crescendo em prédios, né? Sem o contato com a terra. Nunca foram no quintal. Eu lembro que certa vez um sobrinho em casa chegou na minha casa, tinha uma vitrola, eu gosto de coisas meio retrô, assim. Aí ele falou assim, aonde que a gente coloca o disco, a fita aqui? Eu falei, não, isso aqui não é para colocar fita. Aí ele, mas o que é? É uma vitrola. Eu não sabia o que era vitrola. Aí eu expliquei o que era um disco. Então, assim, resgatar esse lugar do passado mesmo, né? E da relação mais lúdica com as coisas. Então, acho que a literatura tem... acho que não seja uma função, mas eu acredito que a poesia que existe no livro infantil, né? Assim, ou na própria outra literatura mais adulta, ou a literatura poética, assim, é esse papel de resgatar o sonho, né? O Roberto Piva, o poeta paulista, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a poesia não acaba com a guerra, mas pelo menos ela evita que a gente deixe de sonhar. Ótimo. Então, eu acredito nisso, sabe? Também, assim, que acho que a literatura, seja infantil ou literatura adulta, o lugar não é de uma função específica, né? Mas é simplesmente de abrir o imaginário, de fazer com que a gente... Não, desculpa. Pode falar. Você está falando dessa coisa da função, né? E aí é uma coisa que as pessoas, de um modo geral, perguntam muito, né? Assim, eu vou a muitas escolas e às vezes eu escuto, né, algum educador que me pergunta, mas para que serve o livro, né? Eu falei, o livro não serve para nada, né? Na verdade, ele não tem que estar a serviço de alguma coisa. Ele serve para encantar, né? Essa ideia meio, vamos dizer, equivocada, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, de que a literatura ela tem que estar sempre a serviço de um tema, né? Utilitário. A literatura ela é para mexer com nossas emoções, é por isso que é importante, né? Assim, acho bacana. É pra gente. E tirar do lugar comum, né? Porque na hora que a menina classe é árvore, né? Você está tirando ali a função, né, do ser menina, do ser árvore, né, de juntando uma coisa com a outra. Ou de uma expectativa de esperar ser alguma coisa, né? Porque os pais, o que você quer ser quando crescer, né? E de poder ser qualquer coisa. De você ser qualquer coisa. E isso é uma função da criança. A criança, ela tem essa capacidade, né? O imaginário dela é muito grande. Então, na hora que você coloca essa menina deitando ali, né? Fiquei imaginando ela abraçando aquela árvore, assim, querendo virar a árvore, que é uma coisa que a criança faz, né? Na hora que ela vai e pega, sei lá, essa cadeira e vira cabana, vira caverna, né? Mas sabe o que ocorre, Ana? Ocorre o seguinte, os pais, hoje em dia,
E eu não estou falando de todos, não estou falando de tantos por cento, não tem essa pesquisa, mas vamos dizer alguns, muitos pais. Sempre me preocupo em quem está assistindo e fala, não, eu sou pai e mãe, não penso assim. Né? Mas tem uma questão da lógica do mercado, que é sempre assim, para que isso serve? Sim. Eu estava gravando um clube do livro sobre o respeito à cultura indígena, à cultura sertaneja e à cultura negra. E assim, o quanto é importante a gente entender que o respeito não é assim, porque não é um favor, eu quero ser bonzinho. Isso tem a ver com o nosso crescimento, com o nosso processo de humanização. Então, quando a gente fala em literatura, uma literatura que transforma, que faz a criança viajar para outros mundos, viver outras aventuras, a gente está falando do processo dela de humanização, que é isso, a arte é o que faz. O cachorro, ele não faz arte, né? Ele faz arte, bagunça. Mas ele não faz arte. Quem faz arte é o ser humano. Eu acho que é isso que diferencia, gente. Então, muitas vezes o professor pergunta isso numa cobrança que, na verdade, a gente está falando de humanidade, de humanismo, de humanização. E a gente tem que pensar que a função da literatura, né, ela tem esse papel, às vezes, do encantamento e do incômodo também, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala do prazer da leitura, às vezes ela não é prazerosa coisa nenhuma, ela está ali futucando a nossa dor. Mas como é bom isso, né? Porque ela faz a gente se rever, se repensar, se ressignificar. Ontem, nessa escola, né, lá em Araruama, eles tinham lido esse livro, por isso que essa escola está tão viva assim na minha cabeça, né? E aí as crianças começaram a falar dos seus desejos, dos seus sonhos, que às vezes elas não têm um espaço, né? Sei lá, às vezes a família tem espaço para isso, tem famílias que vão ter espaço para essa aceitação, tem famílias que não vão ter, enfim. Então ali é aquele espaço da troca, do convívio, né? Então, como é bacana quando isso acontece, né? Quando aquele menino, de repente, ele pode chegar e falar, olha, eu quero ficar quietinho também, né? E aí ele falou que ele gostava de um dos personagens daqui do livro, que dizia que gostava de brincar com ninguém, que é um menininho que ele diz que fala para os pais, será que vocês entendem que tem horas que eu quero brincar com ninguém? Né? O que é brincar com ninguém, né? É ficar quieto, é ficar sozinho. Sim. Né? E as pessoas têm, de um modo geral, né? Os adultos têm essa ideia de que a criança não gosta de história triste. E não é verdade. Porque engraçado. A história triste ajuda a elaborar a tristeza, né? Você falar isso, que a gente estava falando de um amigo em comum, que é o Hermes Bernardini, que é um escritor que já faleceu. E quando eu entreguei esse livro para ele ler, ele falou assim, uma história de uma garota bastante melancólica. E eu falei, aí eu fiquei pensando aqui um tempo, falei, cara, será que é uma história muito triste e tal? Mas aí eu falei assim, mas é assim que ela nasceu, essa história é assim. Tem tristezas na vida, a criança também vai aprender a lidar com as tristezas. Então, de você não fantasiar o mundo somente como cor-de-rosa, né? Assim, tem todas as cores ali, tem todos os sentimentos. Então, aí eu entendi que era necessário deixar da maneira que estava. Mas claro, eu falei em outro programa aqui, eu quero gravar um programa sobre isso, sobre a síndrome do imperador. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é um movimento que alguns pais têm, de querer que os seus filhos estejam totalmente protegidos, 100% felizes, 100% do tempo. Não existe. E aí acabam escondendo muitas coisas das crianças, né? Morte, né? Frustrações, enfim, não quer que a criança tenha contato com nada disso. E aí alguns especialistas dizem isso. Você acaba criando uma criança aleijada emocionalmente, que não está pronta para a vida. Ela vai se tornar um adulto, né? E que adulto vai ser esse que não sabe lidar com a frustração, né? Começa na infância, por exemplo, livros que abordam determinados temas, eles às vezes ficam meio banidos, exatamente porque as pessoas não querem ter o trabalho de trabalhar esses temas, né? Eu falei, esse livro fala sobre morte, então não vamos levar para a criança. Eu falei, mas a criança vai conviver com a morte. Faz parte é um da bicho, vida. Um gato, um cachorro que não vive, né, tanto tempo assim, ela vai ver, vai presenciar aquela morte, ou sei lá, qualquer pessoa está fadada a morrer em qualquer momento, né? Faz mas parte vai perder da nossa condição. pela né, regra comum, vamos dizer, você vai perder talvez um vô, uma avó, né? Então, se ela já trabalhou aquilo na história, ela já tem um potencial ali, uma proteção emocional dentro dela. Que bom que a história permite, né, esse debate, essa discussão, que ela protege a criança, na contramão de que muita gente acha que não. Então essa história tem uma mãe que abandona, né? Mas a mãe que abandona existe na vida real. Pode não ser verdade, a realidade da história daquela criança, daquela família. Mas, por exemplo, eu estava no Sul mês passado e um menino, ele virou para mim e falou assim, Ana, eu gostei tanto do seu livro que ele mudou a minha vida. Era um livro que se chama A História de Clarice.
que é a história de uma menina que ela tem um abandono muito grande, assim, né, da parte afetiva, né. E aí eu falei, mas por que ele mudou a sua vida, né? Quantos anos? 11 anos. E aí ele falou assim, é que antes de eu ler a sua história, eu achava que todas as pessoas tinham uma vida como a minha. A minha vida é uma vida feliz, assim, feliz que eu falo, assim, meu pai, minha mãe, tá tudo tranquilo. E a menina da sua história não tem uma família legal, assim, que nem eu tenho. Então agora eu vou prestar atenção nos meus amigos, nas pessoas que estão à minha volta. Olha que incrível. Que lindo. Incrível. Uma criança de 11 anos se desperta para o olhar para o outro a partir da literatura, que tem um tema, né, mais duro, né? Vamos botar esse duro entre aspas. Não dá para descrever quais são os benefícios da literatura, né? Mas tem números, imagina. Quantas vezes esse livro, às vezes, ele é banido porque as pessoas, mas a gente vai falar desse tema tão, né, que fala de abandono, vamos proteger. Não, é conversando que a gente protege, né? A gente falava sobre isso, né, Ramon? Não, e total, e o espaço da escola é esse espaço, né? É o lugar da discussão, do debate, né? Então eu acredito profundamente, independente da faixa etária, a informação é importante na escola, né? O lugar do debate, onde você possa conversar sobre tudo, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de pudor, porque é assim que a gente transforma a realidade, é assim que a gente tem uma sociedade mais justa, né? E é assim que as crianças crescem com um imaginário rico. Então, assim, eu lembro quando, por exemplo, frequentava a Biblioteca Pública de Araruama, assim, tinha um livro infantil que eu lembro que é uma professora de alfabetização, eu lembro dela até hoje, chama Tia Naya. E ela me deu um livro da Silvertoff, que é um clássico, A Maria Vai com as Outras. Sim. E eu lembro que eu li esse livro, é a história de uma ovelha que está num grupo, mas ela não queria fazer tudo que as outras ovelhas... Inicialmente, ela fazia tudo que as outras ovelhas faziam. Se as ovelhas comiam jiló, ela ia lá e comia jiló. Se elas iam no restaurante, a ovelha ia lá e ia no restaurante também. Até que um dia ela falou, não quero fazer o que as outras ovelhas estão fazendo. Gostei dessa ovelha. A ovelha começou a subir o corcovado e todas as ovelhas se jogavam do corcovado. E essa ovelha falou, não vou me jogar do corcovado, vou fazer outra coisa. E aí, então, assim, e eu lembro como aquilo marcou a minha vida, como aquela leitura, assim, mais tarde, eu nem guardei na ocasião, na fase adolescente, o nome da escritora, mas aquele livro ficou marcado. Aí, um tempo depois, eu fui lembrar quem é essa escritora que eu li. Que né? Porque eu lembrava da história, né? Eu fui lembrar quem era. Ela já tinha falecido, eu queria ter conhecido, acho que ela é de Friburgo, se não me engano. A Silvia, não, morou acho que um tempo... Teresópolis, da região serrana, né? Acho que é Teresópolis, se eu não me engano. Teresópolis, exatamente. Era uma querida. Anos depois eu fui procurar quem era a autora daquela história, porque até então, quando você é criança, você acha que os livros nascem de árvores, né? Assim, você não sabe olha só a ligação dele com a árvore, preste atenção. Você já é uma geração abaixo, assim, talvez a sua geração já tenha visto um pouco essa coisa do autor chegar na escola, não sei. Total. Mas na minha geração, o autor era um nome na capa do livro e era tudo que você sabia. Distante. Né? Poeta, então, na infância, na adolescência, eu achava que poeta era só aqueles autores de foto preto e branco que já estavam mortos. Eu não sabia que poeta era vivo. Eu fui descobrir que poeta era mais vivo. Mas poeta é uma pessoa que está viva? Então eu posso ser um poeta. Então eu posso ser poeta. Então, porque até então, porque como a educação vem mudando, porque até então, de fato, a gente tinha acesso aos autores considerados clássicos, né? Então, assim, mais tarde a literatura contemporânea foi chegando e aí foi trazendo essa proximidade e obviamente também a internet é um grande facilitador nesse sentido, porque você convive ali com os escritores, você pode acessar, mandar uma mensagem, fazer com que você tenha contato com eles. Eu tenho uma história de um menino, né, que ele acabou entrando em contato comigo por conta até desse livro mesmo, que foi o menino que mudou a vida dele por conta desse livro. Esse livro ele entrou numa dessas compras de governo, então foi distribuído pelo Brasil afora. E um menino no interior de Minas entrou em contato, mandou uma mensagem pelo Facebook, né, começou a conversar comigo. De começar a conversar comigo, hoje ele criou uma rede de autores com quem ele troca. Ele não pedia livros para ele pedia livros para a biblioteca da escola. Quantos anos esse menino? Esse menino tinha 14 na época, ele já está com 15, já deve estar indo para 16 ano que vem, acho que ele está com 15, ele fez 15 esse ano. Que esperança que a gente tem, né? Incrível, incrível. Chama-se Pedro Davi, né? Pedro agora mudou de cidade, né? Mas assim, ele está sempre pensando nessa coisa do livro, não para ele, mas para trocar com outro. Criou essa rede de autores e de pessoas que meio que estão assim, dando esse impulso para ele. Então o livro ele é muito libertador. Totalmente. Né? Ele é muito abridor de caminhos, se a gente puder usar essa imagem. Na infância, principalmente. Na infância, eu me lembro de ter lido livros na minha infância que foram
reveladores, assim. Quando eu li a Bolsa Amarela, e eu li a Bolsa Amarela A gente quando... já falou tanto da Bolsa Amarela. Que é um clássico, aqui. né? Eu li a Bolsa Amarela da Lídia Bojunga com 10 anos, na escola. E eu falei, cara, essa menina roubou minhas vontades. Ela queria ser menino, queria ser gente grande, queria ser escritora. Né? Quando eu era menina, tinha aquela coisa que as meninas, isso, eu falava, achava aquilo um saco. Eu falei, então, menino deve ser mais legal. Queria ser gente grande para ninguém mandar nas minhas vontades. Eu também. E como eu era muito inventadeira, desde criança, eu sempre fui inventadeira, e a menina da história também gostava de inventar, eu falei, pô, é isso que eu quero ser, né? Porque eu sou tão parecida com ela. Então, foi naquele livro que eu tive noção de que eu queria ser escritora. Foi ali aos 10 anos. Como a gente cresce, como a gente se identifica, é maravilhoso. E aí, quando eu conheci Lígia Bojunga, que hoje Lígia é uma querida, amiga, uma pessoa... Você fez mestrado sobre ela? Não, o mestrado foi com a obra da Ana Maria. Ana Maria? Da Ana Maria Machado. E aí, quando eu conheci a Lígia, assim, é claro que eu estava assim, a Ana Cláudia, escritora, sendo apresentada para a Lígia, escritora, mas a minha menina ali dentro estava em festa, né? Porque aí eu levei a minha Bolsa Amarela da infância para ela. Entendo você perfeitamente. Né? E aí hoje eu percebo que esse movimento, né, que foi importante para mim, sou eu na vida de uma criança. E você falou de tantas aí já. Quando eu vejo, né, um menininho lá que pega em algum lugar na mão e fala, né? Só ele poder falar aquilo. Quantas pessoas talvez não param para prestar atenção, né? Não, eu acho que vocês estão falando aí de dois assuntos geniais. Ramon que traz, e eu acho que você nem pensou assim tanto nisso, não sei. Aí você vai dizer, a gente está no finalzinho do programa, mas quero muito te ouvir rapidamente em relação a isso. Essa preocupação com a sustentabilidade de passar a mensagem, não só o papel, que de repente a criança não vai saber, o pai da criança vai saber, mas, ou a escola, de passar essa mensagem do quanto é importante, porque a gente joga o lixo fora e acha que porque ele sumiu da nossa vista, ele sumiu do planeta. E essa questão de consumir, o negócio nem está tão ruim assim, a gente já está pensando no outro e acaba educando as crianças para isso também. Teve um pouco essa intenção? Sim, assim, teve um diálogo assim, tanto com o ilustrador quanto a editora, no sentido de pensar o conceito do livro dentro do que a história significa, né? Assim, nesse lugar de respeito à natureza, né? De respeito aos povos indígenas, de respeito às árvores, às florestas. Assim, tem um capítulo do livro que chama O Povo Ereto. O povo ereto são as árvores. Então é como os indígenas chamam. Povo em pé. Exatamente, como chamam esses seres, né? Que são seres inteligentes, com outras inteligências que não a nossa, talvez até maiores, né? Que são essas árvores. E o conhecimento que as pessoas têm sobre essas plantas, de que maneira que cada uma tem uma medicina específica. Então, de certa forma, esse livro traz isso no imaginário, né? Assim, fazer com que crie ao menos uma curiosidade futura a lidar com essas questões. Assim. Porque a natureza não está lá e a gente aqui, a gente é a natureza. Sim, né? Nós somos o meio ambiente, aqui é o nosso meio ambiente também, né? Exatamente, gente, muitíssimo obrigada pela participação nesse Clube do Livro, parabéns pelas histórias e muito sucesso, voltem sempre. Muito obrigado pelo convite. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Se Achante, de Manuel de Barros. Era um caranguejo muito se achante. Ele se achava idôneo para a flor. Passava por nossa casa sem nem olhar de lado. Parece que estava montado num coche de princesa. Ia bem devagar, conforme o protocolo, a fim de receber aplausos. Muito achante demais. Mal parou para comer goiaba. Eu acho que quem anda de coche não come goiaba. Ia como se fosse tomar posse de deputado. Mas o coche quebrou. E o caranguejo voltou a ser idôneo para mangue.